E aí, pessoal, beleza? Então vamos lá para mais um vídeo. Esse daqui me pediram então da do Rio de Janeiro, né, da Banca Consul Plan, acho que é o nome, que parece que vai ter concurso mês que vem. Então baixei algumas provas já dessa banca para fazer análise, quero ver se eu faço mais uma ou duas, pelo menos. Essa daqui, então eu prometi para uma inscrita do canal e também que participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Um grupo muito especial, por sinal. Obrigada a todos lá do grupo pelo apoio que eles têm me dado. Eles sabem do que eu estou falando. Então, eu vou deixar depois o link da prova, se vocês querem baixar ela, porque ela tem textos e são textos bem longos, é difícil a gente colocar aqui para visualização, tá? Porque são textos extensos. É basicamente interpretação do texto, são 4 textos, são 25 questões que tem aqui em inglês, apesar das últimas 4, se eu não me engano, serem questões técnicas, não ser questão de inglês, de gramática, interpretação, mas eu coloquei elas assim mesmo, apesar de não ser dentro da minha área, que vocês sabem que a minha parte é mais gramática, interpretação de texto e vocabulário, mas eu coloquei elas mesmo assim, tá? São as 4 últimas. Então, depois eu vou colocar o link para vocês baixarem a prova, se vocês quiserem, para ir acompanhando a resolução e análise da prova. E também vou deixar o link do grupo do WhatsApp lá, se vocês querem entrar, vocês querem participar do grupo lá, a gente discute questões, eles me mandam sugestões de provas. É um grupo bem bacana, bem especial, e lá, então, é o nosso canal de comunicação mais fácil, né, do que aqui pelo YouTube. Mas também, se vocês querem deixar alguma sugestão, algum comentário sobre os vídeos, podem fazer aqui nos comentários aqui do vídeo também pelo YouTube, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com o primeiro texto, então, que fala do papel da atenção, da intencionalidade, né? Da consciência na aquisição do segundo idioma. Então, a questão do aprender intencionalmente e do acidentalmente, né? Até que ponto a consciência está ligada a essa aprendizagem ou não. Então, aqui eles citam 2 estudiosos do assunto, 2 especialistas, né? O que um fala, o que o outro fala, qual é a teoria que um defende sobre essa aquisição do segundo idioma em relação ao primeiro, para criança, para adulto, qual é a diferença, enfim, já o segundo, que é o Schmidt, o que ele pensa a respeito, enfim, e daí a gente tem da 1 a 7 para responder sobre esse texto. Não vou ficar lendo o texto, né, porque vocês podem observar que é um texto já extenso, mas não é um texto difícil, tá? Vocês podem pegar a prova e acompanhar. Então, aqui na primeira questão diz o seguinte: de acordo com o texto, esse primeiro especialista aqui, o Krashen, define aprender, o conhecimento aprendido. Ele fala que tem, aqui ó, ele fala em 2 formas de aprendizagem, né? Ele fala que tem a aprendizagem adquirida, deixa eu esqueci de pegar minha caneta aqui, peraí só um pouquinho, mais atrapalhada, né? Aqui ó, a aprendizagem adquirida e a aprendizagem aprendida, digamos assim, né? Acquired e learned. Então, o que ele fala sobre a learned, né? Sobre aquela que é aprendida. Então, se a gente voltar ali no texto, a gente vai ver que ele fala aqui que a learned é aquela que você tem uma vontade, um conhecimento explícito. Aqui ele fala, a primeira alguma coisa, né? Enquanto que a última é desenvolvida conscientemente através de um estudo intencional, de um estudo voluntário, quer dizer, você quer aprender, né? Então, nas alternativas que a gente tem aqui, aqui, ó, conhecimento aqui adquirido, né? Deliberadamente, quer dizer, com a tua vontade, e aqui o willful, se você procurar, will é vontade, intenção, vontade, tá? Às vezes a gente não conhece essa palavra porque pensa que o will é só o auxiliar do futuro, né? Não conhece ele como substantivo, como vontade. E full
é o sufixo que vai indicar que é cheio de. Então, cheio disso daqui, cheio de vontade. Então, intencional, um estudo intencional. Então, a alternativa certa é essa daqui, que a learned, o conhecimento adquirido pela aprendizagem, ele é um estudo intencional, é aquele que você vai aprender porque você quer. Isso de acordo com Crashing, é o que diz ali no texto, tá? No 2, ele diz assim, ó, aprender incidentalmente ou acidentalmente não é a mesma coisa que aprender sem a atenção consciente. Olha bem a diferença. Aprender acidentalmente não é a mesma coisa que aprender sem atenção consciente. Por quê? Na verdade, isso daqui é a última linha do texto, ó. Learning incidentally is not the same as learning without conscious attention. Então, se está aqui na última linha do texto, é porque foi falado mais para cima, tá? Então, nós vamos ter que voltar no texto até achar onde é que está. Então, vamos ver aqui. A distinção é importante e útil. Ajuda a gente a ver que quando Krashen fala sobre aquisição sendo acidental ou subconsciente, ele falhou ao reconhecer que acidental pode, de fato, ainda envolver algum grau de atenção consciente. Então, o acidental ainda pode ter um grau de consciência, enquanto o sem consciência, sem atenção, não tem nada, né? Então, o acidental ainda envolve. Vamos ver se a gente tem alguma coisa aqui. A atenção, né? O conhecimento subconsciente ainda exige um pouco de atenção. Então, tá aqui, ó. Mesmo sendo subconscious, aqui, ó, subconscious, tá? Ele ainda envolve um grau de atenção consciente na informação, na entrada da informação. Então, é aqui, ó. A atenção subconsciente ainda envolve uma atenção em algum grau, né? Então, tá aqui. Bem confuso esse texto, você tem que prestar muita atenção, porque é muita palavra que a gente não tem o hábito de usar no dia a dia, né? E o assunto, assim, também não é um assunto muito comum de ser usado, né? Então, a não ser, é claro, para professores. Então, tem que cuidar. Takes place. Takes place é uma expressão que tem que saber, tá? Takes place é acontecer. Acontecer. Então, em qualquer situação você pode usar takes place, acontecer. A não ser que você esteja usando ele no sentido de substituir, né? Pegar o lugar de alguém, por exemplo. He took my place. É diferente. Mas daí vai ter alguma coisa aqui, um pronome possessivo, por exemplo. Mas só takes place é acontecer, se realizar alguma coisa, né? The festival took place em Rio de Janeiro. O festival aconteceu no Rio de Janeiro. Então, takes place é acontecer. Se você sabe que happen é acontecer, você não precisa nem voltar lá no texto, porque é acontecer. Na 4. O tal do Schmidt aqui afirma que aprender o segundo idioma, né, envolve o quê? Bom, então temos que voltar lá no texto, né? Aqui, ó. Tá aqui o tal do Schmidt. Vamos ver onde é que ele fala que aprender o segundo idioma. Então, ele distingue entre consciência, atenção, intencionalidade e atenção. A intencionalidade se refere a se o aprendiz faz consciente ou a decisão intencional de aprender um segundo idioma. O contraste em aprender acidentalmente acontece quando os aprendizes escolhem o segundo idioma através da exposição, quer dizer, você não escolheu o idioma te escolheu, tipo, você foi morar naquele país e você se obrigou a aprender aquele idioma por exposição. Então, isso, ele argumenta que não interessa se a aprendizagem é intencional ou acidental, ele envolve um tipo de atenção consciente. Então, vamos voltar lá. Vamos ver aqui na 4. O que ele fala aqui? Involves, aqui, ó, o que envolve? Conscious attention. Conscious attention. Então, envolve conscious
Conscious attention é o que fala lá no texto. Envolve atenção consciente. Nós não temos nenhuma das alternativas aqui com conscious attention, então nós temos que procurar uma que fale a mesma coisa, tá? Conscious, exposure não é a mesma coisa que attention, então não dá. Grammatical não fecha com conscious, accuracy não. Random, o que é random? Random é ao acaso, né? Já diz randômica, que você não escolhe, que aquilo vem at random, né? Ao acaso. Então não é. Attention fecharia, mas não fecha o random. Deliberate é intencional, consciente, fecha. Thought pode ser sinônimo de attention. Então, na verdade, se é ou não é a única alternativa que vai fechar, tá? Então, involves conscious attention é a mesma coisa que involves deliberate thought. At stake, no primeiro parágrafo, não, olha o não aqui. Esses not ali no enunciado enganam, gente, tem que ter sempre atenção. Não significa, então vamos voltar lá no primeiro parágrafo, achar esse at stake. At stake é em risco, né? Tá em risco. At stake. Here is one of the most... At stake não, desculpa, não é em risco, é em questão. Here is one of the most controversial issue in SLA, Second Language Acquisition, the role of consciousness. At stake, é em questão, né? At risk, que é em risco. Eu olhei aqui o at risk e fiquei com ele na cabeça, né? At stake é em questão, em questão, em questão, em questão. Na verdade, o único que não significa é o em risco, né? Fiquei com o at risk na cabeça. 6. In learning is intentional or incidental, it involves, até input, the gerund is a or an, the gerund, o ing, o gerúndio aqui, ó, learning is intentional or incidental. Bom, o que o learning aqui é? É um verbo, é um substantivo, é um adjetivo, é um determiner. Uma das poucas perguntas de gramática aqui. Olha aqui, learning is. O que eu tenho depois? Um verbo e um predicado, né? Bom, se eu tenho um verbo e um predicado, aqui eu tenho um sujeito. É a ordem normal, comum das frases, né? Sujeito, verbo, predicado. Sujeito, verbo, complemento, como quiser. Se eu tenho um sujeito, é porque eu peguei o verbo learn. Para transformar ele num sujeito, eu tenho que transformar ele num substantivo. E para isso, em inglês, eu posso utilizar o gerúndio, o ing. Então, eu transformei um verbo num substantivo. Então, aqui eu tenho um noun, um substantivo, tá? Quando eu coloco um verbo como sujeito, eu tenho que substantivar ele em inglês. E para fazer isso, eu uso o gerúndio. Essa é uma das funções do ING, né? A gente tem mania de colocar na cabeça dos alunos que ING é gerúndio, ING é gerúndio. Sim, ele é gerúndio, mas ele tem várias funções, não só o gerúndio em si, né? De estar fazendo alguma coisa. Então, tem que cuidar disso daqui. 7. Christian has fallen into controversy when he claims that. Então, o Christian cai em controvérsia quando ele afirma que. Então, vamos ter que voltar lá no que ele afirma para ver quando que ele cai em controvérsia, né? Isso aqui está no segundo parágrafo que fala dele, né? Vamos apagar esses riscos aqui, senão a gente não consegue visualizar, né? Já é difícil. Vamos ver aqui. We will shortly see this claim is controversial. Christians claim that the two knowledge systems are entirely independent. Que os dois sistemas são totalmente independentes um do outro. E que o conhecimento aprendido nunca será convertido em conhecimento adquirido. Então, é aqui que ele entra em controvérsia, né? Então, ele diz que os dois sistemas são totalmente autônomos.
independentes. E isso daqui não é verdade. É aqui que ele entra em controvérsia, tá? E aqui a gente encerra o primeiro texto. Cara, é só interpretação de texto essa prova. Essa prova você tem que estar bem descansado, porque olha, quando eu fui fazer a análise, eu tive que parar na metade, dar uma respirada, pegar um intervalo e depois voltar, porque cansa fazer só a interpretação. Pelo menos para mim. Eu gosto de regra, eu gosto de gramática. Então, se tu me der 100 questões de gramática para responder, cara, é num instante. Agora, ler texto, voltar, analisar a pergunta, analisar vocabulário, ver se é sinônimo, ver se está falando a mesma coisa, isso para mim cansa. Então, não sei vocês, mas eu prefiro 1000 vezes a regra de gramática. Aqui, segundo texto. How is English for specific purposes different from English as a second language? O que eu digo sempre? Leiam os títulos, tá? O título é metade do texto. Como que o inglês para fins específicos é diferente do inglês como segunda língua? Então, nesse texto, vocês vão ter a explicação, tá? Qual é a diferença entre o inglês para fins específicos e o inglês como segunda língua. O texto todo é sobre isso. O que se ensina num curso de inglês para fins específicos? Como que você ensina o inglês como segunda língua? Quais as técnicas que você usa? Enfim, tá? Então, o texto é sobre isso. Então, vamos para a questão 8. Uma das estratégias de um professor de ESP, que é o para fins específicos, né, para adaptar as lições às necessidades dos alunos, é, cara, business knowledge? Não, porque vai depender do que o aluno quer, né? Computer science, a mesma coisa. Reading skills, depende, se for um aluno que queira inglês para ser guia turístico, ele vai ter que falar, vai ter que ter speaking, né? Então, uma das estratégias para o professor é teamwork, porque ele vai ter que ter um trabalho de equipe muito, muito grande, né? Para preparar essas aulas de inglês com fins específicos, né? Eu tô bem rouca hoje, tá? Vocês me desculpem. 9. The teacher can make alguma coisa faster. Thus, introduces a. O que é thus? Thus, até eu procurei aqui o significado para ter mais, porque eu conheço thus como assim. Mas só uma possibilidade de tradução é muito pobre, né? Então, portanto, deste modo, desta maneira, nessas condições, né? Então, o que isso te indica? Te indica uma consequência. Não precisa nem voltar lá no texto, mas vamos voltar lá, terceiro parágrafo, né? 1, 2, 3, aqui. Vamos achar agora onde é que tá, né? Que é o texto, né? Tem um maior ainda depois. Aqui, ó. Thus, helping them learn English faster. So the teacher can make the most of the student's knowledge of the subject matter, thus, dessa maneira, helping them learn English faster. Então, é uma consequência, né? Dessa maneira, fazendo com que eles aprendam mais rápido. Então, consequence. The word specific is used in ESP because. Isso daqui não está no texto. Isso daqui é dedução, né? English for specific purposes. Pelo menos eu acho que não tá, porque eu não voltei no texto para... Aqui, ó. Aqui só fala que eles são... Aqui, ó. Are learning the language in order to communicate a set of professional skills and to perform particular job-related functions. Sorry, tá no texto. Tá? Então, vou voltar aqui. Passei demais? Passei. Aqui, ó. Learn focus on one of the four abilities. Não. Learners have explicit goals for learning, né? Eles têm objetivos específicos para aprender, né? An ESP program para assessment of purposes. Assessment does not mean não significa. O que é assessment? Assessment é uma avaliação, né?
Então, pode ser uma avaliação, pode ser uma estimativa, pode ser uma determinação, mas não pode ser uma negação. Então, aqui não fecha. Aí nós temos mais um texto. Mais um texto. Esse eu achei o pior, tá? Ele não é um texto difícil, mas ó o tamanho. Tipo, quando você acha que você tá chegando no final, tem mais uma parte. Imenso, tá? Fala sobre técnicas de leitura. Então, é um texto que confunde vocabulário fácil, mas confunde, repete, mistura, tá? Tem que ter muita atenção, muita atenção. Quando você volta das questões para ver no texto, você se perde, bem confuso, tá? Bem confuso. Então, vamos lá. Um exemplo, essa 12 eu fui responder quando eu já estava na 18, que eu fui achar onde estava a resposta. Um exemplo de bottom-up strategy no texto é, então, bottom-up strategy. Então, essa estratégia de leitura, nós temos top-down e bottom-up, tá? Bottom-up vai estar aqui em cima, quer ver? Aqui, ó, a bottom-up strategy. Então, o que é uma bottom-up strategy? Você vai voltando aqui, ó. When they do this, quando eles fazem isso, uma bottom-up strategy, quando eles fazem o quê? They seem to think reading means starting at the beginning and going word by word, stopping to look up every unknown vocabulary item until they reach the end. Então, é procurar cada palavrinha que eles não sabem o significado. Isso é um exemplo de bottom-up strategy. Então, seria aqui, ó, checking off new words, tá? Isso é uma bottom-up strategy, de acordo com o texto. When predictions about this course structure are made, então, quando você usa essa técnica aqui de prediction, de previsão, tá? Então, vamos voltar aqui para o texto, que tem algumas técnicas aqui, ó. Previewing, predicting, skimming and scanning, guessing from context, paraphrasing. Então, ali fala de predicting. Predicting é usar o conhecimento do assunto para fazer previsões sobre o contexto e o vocabulário e verificar a compreensão. Usando esse tipo de propósito, digamos assim, fazendo previsões sobre a estrutura do discurso e o conhecimento sobre o autor para fazer previsões, você vai acabar sabendo o estilo de escrita, vocabulário e contexto. Então, fazendo previsões, você acaba sabendo a tipologia ali do texto, né? Então, tá aqui, ó. Text typology knowledge is used. Que você vai saber, você vai fazer uma previsão com o teu conhecimento sobre o autor, o tipo de texto, o tipo de escrita, enfim, tá? Um dos estágios seguidos quando o aluno lê para aprender. Bom, aqui nós temos vários tipos de leitura. Vários não, desculpa, né? Mas tem o reading to learn. Então, tem reading to learn the language, reading for content information, and reading for cultural knowledge and awareness. E ali diz quando o aluno lê para aprender, ou seja, as três aqui, ó. Isso aqui envolve as três que são citadas aqui embaixo, tá? As três, tanto para aprender a língua, quanto para informação e quanto para cultura, conhecimento cultural. Então, isso daqui, tudo vai ser processado, vai ser destacado, tá? Então, tudo isso daqui é informação processada, é técnica de informação processada, tá? Não é, como a gente diz, objetivando uma entrada de informação natural, não é material projetado para nativos, não é reconhecer só a parte cultural, porque não fala só da cultura, tem as outras duas possibilidades, então é a letra A. A palavra match. Match é combinar, relacionar, tudo que for colocar em pares,
né? Então, só pode ser fit, tá? Só pode ser fit. Não precisa nem voltar lá. One of the most important strategies, move past. Move past, primeiro parágrafo, vamos subir lá para ver. Move past, porque é um phrasal verb, né? Phrasal verb é danadinho. Phrasal verb a gente nunca pode tirar a conclusão assim, porque move past Phrasal verb pode ser muita coisa, né? Pode ter sentido literal, pode ter um sentido totalmente diferente. Diz que está no primeiro parágrafo, então vamos procurar ele aqui, né? Podia ter deixado ele grifado já, aqui, ó. Move past. One of the most important functions of the language instructor, then, is to help students move past this idea and use top-down strategies as they do in their native language. Então, uma das funções mais importantes do professor de idiomas é ajudar os alunos a ultrapassar essa ideia de que tem que procurar, né, que a gente viu aqui do bottom-up strategy, que tem que procurar o significado de cada palavrinha quando você está lendo, né? E usar as estratégias como se eles estivessem lendo na língua nativa deles. Então, o move past aqui é passar por essa ideia, é ultrapassar essa ideia, é transcender essa ideia, enfim, nesse sentido. Então, move past aqui, transcend. Since reading supports learning in multiple ways, it also enhances. Então, já que leitura, ela apoia aprendizado de múltiplas maneiras, ela também destaca. Opa, ainda não dá para virar essa folha. O que ela destaca também? O que ela vai aperfeiçoar também? Percepção geral de mundo, né? Que, se não me engano, fala aqui. Tem algum lugar que fala isso daqui, de percepção geral de mundo. Devia ter deixado grifado. Mas acho que eu não vou achar agora. Mas vamos ver aqui. Authentic social contests? Não. Native languages spread? Não. Some cultural stereotypes? Não. A wider world perception. By using close exercises to review vocabulary items, follows the same pattern of gerund uses. Bom, aqui eu não tenho que voltar porque eu tenho que encontrar qual que é o mesmo padrão de gerúndio usado nessa frase, nas frases aqui embaixo. Que padrão que eu tenho aqui? Eu tenho um verbo com gerúndio depois de uma preposição. A reading task, não, aqui está como adjetivo. Relying on linguistic knowledge is, aqui ele está como sujeito, substantivo. What he is studying, aqui está como verbo, gerúndio mesmo. To, preposição, porque a expressão aqui é accustomed to reading, então essa daqui, depois de preposição. Outra pergunta de gramática, né? São poucas nessa prova. Quarto texto, mais curtinho, tá? Nem por isso mais fácil. Então, aqui, fala de algum representante lá da Inglaterra, tá? Que anunciou aqui o Eric Pickles, que anunciou alguma coisa sobre o multiculturalismo, que ele acha que isso é uma forma de separar as pessoas e não de unir, enfim, mas isso foi em 2012 ainda, né? E aqui comenta alguma coisa sobre essa fala dele. Então, primeira coisa, pede o que são esses mainstreams, né? Mainstreams. Então, o que é mainstream? Mainstream é o que é o convencional, é aquela corrente principal que todo mundo vai, que todo mundo segue. Então, é aquilo que mantém todo mundo junto, tá? Então, aqui seria those which will join people, é aquilo que vai unir as pessoas, é aquilo que mantém todo mundo junto. O que é mainstream? Se você pegar, por exemplo, no rio, é a corrente principal, é a corrente que flui, tá? Então,
é o córrego principal, digamos assim, a corrente, o fluxo principal, é o mainstream. De acordo com o texto, é correto dizer que é verdadeiro dizer o quê? Que esse texto o quê? Ele condena, ele esconde, ele culpa, ele elogia o multiculturalismo. Na verdade, ele culpa o multiculturalismo, porque se vocês lerem depois aqui, vai ver que o Eric, aqui, o secretário da comunidade, o Eric Pickles, ele disse que o multiculturalismo, ele está separando as pessoas, porque está dividindo as pessoas em comunidades menores, e fazendo com que os grupos fiquem isolados uns dos outros em vez de todo mundo conviver juntos, tá? Então, ele está culpando o multiculturalismo por isso. Contrário do que todo mundo está pregando hoje em dia, né? Mas isso ele falou em 2012, provavelmente ele já mudou de ideia, né? There will be a strategy on shared values, which se refere ao quê? Bom, which é um pronome relativo, então tá no terceiro parágrafo, nós temos que voltar lá. Aqui, ó. There will be a strategy on community cohesion and integration, which calls for people. Que chama as pessoas. Which, que vai chamar as pessoas? There will be a strategy on community cohesion. A strategy, né? Haverá uma estratégia que chamará as pessoas, que unirá as pessoas. Então, é estratégia. Agora, até aqui, ó, foi interpretação de texto, tá? Até aqui é onde eu sei, onde eu entendo, digamos assim, onde eu estudo e me preparo. A partir dessas três últimas aqui, eu vou passar as respostas, são quatro. As quatro últimas aqui, eu vou passar as respostas para vocês, mas, sinceramente, eu não tenho ideia, tá? Eu sei, por exemplo, essa 22 eu procurei. Procurei essa questão aqui da Suggestopedia, tá? Que é uma técnica lá defendida por um estudioso, um especialista, que diz que está sendo muito usada e tem muito resultado positivo em ensino de línguas, de idiomas, tá? Que é a preparação da sala de aula, do professor, enfim, com essa técnica para ensinar, onde tudo influi na aprendizagem, desde a decoração da sala, os móveis, a disposição dos móveis, o uso de música, enfim, principalmente o comportamento do professor, digamos assim, tá? Isso eu pesquisei, eu achei. Os outros três, sinceramente, não sei, tá? A 23 eu chutei, tá? Porque os elementos constituintes de um método refletem a decisão específica nos níveis que são. Só pode ser approach, design e procedure. Porque se fosse aqui, faltaria listening. Né? Faltaria listening. Grammar, vocabulary, usage, não parece método. Techniques, practices, behaviors, também não. Eu chutei aqui e nasci, e estava certo. Então, depois vocês pesquisem e vejam o porquê, tá? Mas não sei. Essa daqui eu não tenho a mínima ideia, tá? Eu só sei que no gabarito tá a letra C, tá? E aqui também tá a letra B. Então, assim, essa parte de metodologias não é o meu forte, tá? Não sei, não posso dizer nada, só estou passando para vocês o que está no gabarito. Mas a parte aqui de interpretação e vocabulário, daí é o que eu entendo. Se tiver gramática, para mim, melhor ainda. Então, assim, eu quero ver se eu faço mais uma dessas provinhas dessa banca aqui da Consulplan, tá? Para o Rio de Janeiro, já que temos um concurso vindo aí, né? Mês que vem, outubro. E eu tenho mais uma prova agora de São Paulo, tá? Que o André me passou, um novo inscrito aí no canal, me passou hoje de manhã. Então, eu quero ver se eu preparo essa prova para essa semana, mais perto do final de semana, ainda não sei, porque essa tem um feriado aí, eu vou fazer uma viagem também. Então, assim que der, eu coloco essa outra prova de São Paulo para vocês. Vou deixar então o link da prova para vocês baixarem, para poder acompanhar a análise e a resolução. Se tiverem sugestões, me mandem. Se eu falei alguma besteira, coloquem aí no comentário, tá? E espero que vocês também juntem-se a nós lá no grupo. Vou deixar o link aí do grupo do WhatsApp para vocês. Beleza, pessoal? Até a próxima e bye bye.